Bom, essa é uma questão do ITA 2022, é uma questão de circuitos. Na verdade, ela envolve eletrônica, porque envolve esse dispositivo aqui que é chamado diodo retificador, tá bom? No decorrer da questão eu vou explicando, vou começar a ler o enunciado. Considere o circuito de estrada abaixo com uma fonte de corrente alternada senoidal de 60 Hz e tensão de pico de 120 volts. Ela aqui. O diodo ideal, sujeito a uma diferença de potencial VD, dois resistores, 50 e 100, e um reostato. O reostato é um resistor de resistência variável, está explicando logo depois aqui. E o valor dele é R. Um diodo é um dispositivo eletrônico que permite a passagem de corrente apenas em um sentido, ou seja, como o sinal aqui é alternado, ele vai ser ora positivo, ora negativo. Quando ele for positivo, ele vai passar pelo diodo. Quando ele for negativo, ele vai ser cortado. O diodo funciona como se fosse uma chave, que polarizado diretamente é uma chave fechada e polarizado reversamente é uma chave aberta, tá certo? Faça o que se pede nos itens a seguir. Escreva e esboce o gráfico da corrente I de T, que atravessa o reostato quando está configurado para oferecer uma resistência elétrica de 25 ohms. Determine o valor de R que proporciona uma transferência máxima de potência da fonte alternada ao reostato. Então vamos lá, letra A, resistência do reostato fixa em 25 ohms. Então, passei a ter 50 e 25 aqui em paralelo, tá certo? Então vou fazer a REC, produto pela soma, 50 vezes 25 sobre 50 mais 25. Somei embaixo, deu 75, com 25 eu consigo cortar e dá 3, então dá 50 terços. Agora eu preciso da REC do circuito, então é só somar isso com 100. 100 vezes 3, 300, mais 50, 350 terços, como está aqui. Bom, aqui é a senoide, que foi falado no início, tá? 120 volts de pico, e ela tem frequência de 60 Hz, então o período de oscilação dessa senoide, que bate mais ou menos aqui no zero, aqui nesse ponto, ela é em torno de 0.017, tá? E a cada 0.017 segundos eu vou ter um ciclo, tá? Vamos calcular a corrente. A corrente vai ser a tensão dividido pela resistência equivalente, tá? Essa corrente aqui, o I de T, mas eu quero I, que é essa daqui. Preciso calcular a total, tá bom? Então vamos calcular primeiro a total, 120, que é a tensão dividido pela resistência equivalente, 350 sobre terço. Divisão de frações, repito a primeira pelo inverso da segunda, 120 vezes 3, 360 sobre 350. Isso vai dar em torno de 1,03 amperes. Ainda não é a corrente que eu quero, a corrente que eu quero é essa. Então vou aplicar um divisor de corrente, que diz o seguinte: a corrente que eu quero é a corrente que passa pelo resistor que eu não quero, 50, dividido pela soma dos resistores, 50 mais 25, vezes a corrente total. Fazendo esse cálculo aqui dá 50, embaixo dá 75, e eu tenho que, fazendo esse cálculo, eu tenho que a corrente é 0,69. Bom, que o problema perde? O gráfico. Então eu sei que o pico de corrente é 0,69 e eu sei que o período aqui é 0,017, que é só você dividir 1 sobre a frequência de oscilação da senoide, que é 60 Hz. Então eu vou ter esse gráfico. Ora, mas por que nesse pedaço aqui não tenho a senoide? Foi o que eu expliquei no início. O diodo ele conduz no semiciclo positivo ao valor de 0,69 A, tá aqui, né, o eixo de corrente. E no semiciclo negativo, que é essa parte aqui, ele corta, é zero, tá vendo? Zero aqui, ó, porque o diodo está polarizado reversamente. Então, toda vez que passar o que vier o positivo, ele deixa passar, toda vez que vier o negativo, ele corta. Então, essa aqui é o gráfico, esse aqui é o gráfico de corrente, tá? Lembrando que o diodo faz isso em corrente alternada. Então, isso é importante saber, porque senão você desenha a senoide com 0,69 de pico e acaba errando, tá bom? Bom, vamos lá. Questão B é também um conceito de eletricidade, que diz lá que a máxima transferência de potência ocorre quando você vai fazer a resistência equivalente do circuito e vai dizer que ela vale R. O R, ele ocorre a máxima transferência de potência quando o R do reostato e o R do circuito forem iguais. Para calcular essa resistência equivalente, eu desconsidero o diodo e a fonte, eu dou curto na fonte, curto no diodo. Então eu vou ter 50 e 100 em paralelo, tá? Estou dizendo aqui que R vai ser igual a essa REC. 50 e 100 em paralelo vai ser 50 vezes 100, 100 vezes 50, sobre 100 mais 50, tá? Aqui vai dar 150, por 50 deu 3, R igual a 100 terços. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção, até o próximo